Nem sempre pessoas que se parecem possuem algum parentesco, e às vezes quem não tem nada a ver com a família é mais semelhante do que um irmão ou irmã. Veja agora algumas celebridades que extrapolaram a similaridade e parecem gêmeas. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Eu pensei que o ator de Vikings e o ator de Sons of Anarchy eram a mesma pessoa, mas aí descobri que não. Você tá falando sério? Quem interpreta o guerreiro Ragnar Lothbrok em Vikings é o australiano Travis Fimmel, enquanto quem faz o Jax em Sons of Anarchy é o britânico Charlie Hunnam. Mas é só ver os dois que dá pra entender minha confusão. Além de ambos terem a mesma idade, 45 anos, eles são extremamente parecidos, confundindo não só a mim, como muitas pessoas que juram de pé junto que eles são uma pessoa só, principalmente quando eles não ajudam nada deixando o mesmo estilo de barba e cabelo. A coisa é tão séria que certa vez o próprio Charlie Hunnam foi expulso de um bar onde o Travis Fimmel tinha aprontado alguma coisa e o dono do estabelecimento também fez a confusão. Pelo visto, nem sempre é bom ter um clone andando por aí. Timothy Olyphant é o xerife mais estiloso do Velho Oeste em Deadwood e o agente da lei mais sarcástico de Justified. Já Josh Duhamel é o bonitão que sobrevive a robôs gigantes em Transformers e ainda encontra tempo para ser charmoso na série Las Vegas. Dois galãs de carreira sólida com personagens marcantes e rostos praticamente idênticos. A semelhança entre eles é tão absurda que até a própria família se confunde. Timothy já contou que certa vez colocou uma foto do Josh Duhamel no cartão de Natal da família, só para ver se eles caíam. O resultado? Nem a própria mãe percebeu na hora e acreditou que era o filho até ele confessar. And my brother says, "Mom, you know that's not Tim, right?" She's like, "What are you talking about?" She goes, "That's not Tim in the card." Your mom didn't She know? goes, "That's an actor named Josh Duhamel." Agora, se nem a mãe do cara consegue diferenciar, imagina a gente tentando adivinhar quem é quem passando na TV. Jonathan Pryce, conhecido por papéis como o Alto Pardal em Game of Thrones e o Príncipe Philip em The Crown, virou praticamente um sósia oficial do Papa Francisco. E a semelhança é tão grande que não tinha como escapar. Ele acabou interpretando o Pontífice em Dois Papas, da Netflix. E foi aí que o mundo inteiro notou o quanto os dois eram realmente parecidos. Mas a coisa vai além do cinema. Tem gente que confunde mesmo na vida real. Imagina o susto de alguém vendo Jonathan andando por Nova York, achando que o Papa largou o Vaticano para dar um rolê. Infelizmente agora não dá mais para confusão acontecer, já que o Papa nos deixou, mas pelo menos fica o consolo de que ele foi tão marcante que até teve um clone nos filmes. Pensa ser tão parecido com outra pessoa que mesmo colocando duas fotos diferentes uma do lado da outra, as pessoas não conseguem dizer a diferença? Pois essa é a saga de Zach Braff e Dax Shepard. Zach Braff, o eterno J.D. de Scrubs, e Dax Shepard, conhecido por Parenthood Chips, compartilham uma semelhança tão impressionante que eles mesmos se divertem com isso. Em uma ocasião, Kristen Bell, esposa de Dax, tirou uma foto dos dois usando um aplicativo de troca de rostos. O resultado? Quase nada mudou. É impressionante. Zach até brincou dizendo que ia mandar fazer uma camiseta com o resultado. I don't know who's who. And which one is that? I don't think my wife does either. Além de terem os mesmos 50 anos, a semelhança é tão grande que fãs frequentemente confundem os dois ao abordá-los na rua e em eventos, e afirmam que até mesmo eles próprios não conseguem se distinguir em fotos que vêm pela internet. Se você já assistiu a Prometheus e pensou, ué,
O Bane do Batman tá nesse filme, você não está sozinho. Logan Marshall Green e Tom Hardy são tão parecidos que até o reconhecimento facial do iPhone deve ficar confuso. Ambos têm aquele visual de galã misterioso, barba por fazer, olhar intenso e preferência por papéis em filmes de ação e ficção científica. Enquanto Tom Hardy é conhecido por Mad Max, Estrada da Fúria e Venom, Logan brilhou em Upgrade, O Convite, mas com frequência as pessoas atribuem o trabalho de um ao outro. A semelhança indiscutível é tão grande que em uma premiere de Prometheus, Logan e Tom dividiram o tapete vermelho, deixando os fãs em dúvida sobre quem era quem. Para adicionar mais uma camada de confusão, Logan tem um irmão gêmeo na vida real, Taylor Marshall Green, que também é sua cópia quase exata. Tem gente que se parece tanto que parece clone de laboratório, tipo as atrizes búlgara Nina Dobrev e a canadense Emmanuelle Chriqui. Você talvez conheça a Nina de The Vampire Diaries, enquanto Emmanuelle brilhou em séries como Superman e Lois e o Mentalista. E aí vem a confusão, já que as duas atrizes possuem rostos praticamente idênticos, com fãs pelo mundo jurando que elas são a mesma pessoa, mesmo que a Nina tenha 36 anos, enquanto Emmanuelle está prestes a completar 50, quase 15 anos de diferença que mostram que a canadense está muito bem na fita. Se por acaso acontecer algum problema no meio de uma gravação, eles já sabem para quem ligar para substituir tanto uma quanto a outra. Se Hollywood tivesse um departamento de clonagem, Leighton Meester e Minka Kelly seriam o protótipo número 1. Com olhos amendoados, cabelos castanhos ondulados e até o mesmo tipo de sorriso, elas são tão parecidas que até os fãs mais atentos ficam na dúvida de quem é quem. A semelhança entre as duas é tão marcante que por anos circulam fotos e comentários nas redes sociais, confundindo uma com a outra. E não foi por acaso que em 2011 as duas foram escaladas para o suspense Colega de Quarto, onde Leighton interpreta uma garota obcecada pela colega de quarto vivida por Minka. A intenção era justamente brincar com essa duplicidade quase sobrenatural. O mais curioso é que mesmo depois do filme, a galera ainda continua confundindo as duas, tanto em tapetes vermelhos quanto nas ruas. Com tanta semelhança, talvez seja a hora de Hollywood considerar um filme onde elas interpretam irmãs gêmeas separadas no nascimento e que se reencontram anos depois em uma reviravolta dramática. Cinema! Anne Hathaway e Amal Clooney são como versões paralelas da mesma pessoa, criadas em universos diferentes. Uma nasceu para brilhar em Hollywood, a outra para dominar os tribunais internacionais. Ambas têm aquele ar de sofisticação natural, o cabelo de comercial de shampoo, o olhar firme de quem sempre tem razão e, claro, uma presença que impõe respeito só de chegar no ambiente. Enquanto Anne desfila nos tapetes vermelhos e tem um Oscar na estante, a Amal aparece em conferências globais defendendo causas humanitárias, sempre ao lado do marido ilustre, George Clooney. A semelhança entre as duas já virou pauta até em talk shows, com Anne comentando que ser comparada a Amal é o melhor elogio possível. You do bear a resemblance to the striking Amal Clooney. Has anybody ever told you that? I've never heard that. Really? Thank you. That's like so gonna be the best thing that happens to me today. E cá entre nós, se um dia resolverem fazer um filme sobre a vida de Amal Clooney, Anne já pode preparar o figurino. Jodie Foster e Helen Hunt são aquele tipo de dupla que confunde a cabeça de muita gente, mesmo sendo duas atrizes premiadas, consagradas e com carreiras bem distintas. Jodie ficou eternizada por papéis intensos, como em O Silêncio dos Inocentes e Contato, enquanto Helen brilhou em sucessos como Melhor é Impossível e Twister. Mas na hora do quem é quem, até os fãs mais devotos às vezes tropeçam.
elas têm um ar parecido, traços semelhantes e até um estilo semelhante nas entrevistas e tapetes vermelhos. A confusão já virou até piada nas redes sociais. Helen contou que foi a um Starbucks e o atendente disse que ela nem precisava dizer seu nome. Só que, quando foi pegar o café, o copo tinha Jodie escrito. E ela nem corrigiu, só postou no Twitter. Isso acontece com mais frequência do que vocês imaginam. Ou seja, se um dia uma faltar na gravação, já sabe quem pode substituir sem ninguém notar. Tem duplas de celebridades que parecem ter saído do mesmo laboratório de produção de estrelas. E Rachel McAdams e Elizabeth Banks são exatamente isso. Rachel brilhou nos dramas românticos como Diário de uma Paixão, enquanto Elizabeth ficou conhecida por papéis mais cômicos e excêntricos como a F de Jogos Vorazes, mesmo com estilos de atuação bem diferentes. O rosto delas engana fácil. Os olhos claros, o sorriso marcante, o cabelo geralmente loiro, tudo contribui para gerar confusão. E claro, a internet não perdoa. Já criaram montagens comparando fotos das duas e até teorias de que são a mesma pessoa vivendo duas carreiras. Tem até quiz online testando se você consegue identificar quem é quem só olhando a foto. Spoiler, a maioria erra. Essa é uma daquelas comparações que à primeira vista você até duvida, mas basta ver os dois lado a lado para entender o choque. Mark Ruffalo, o Hulk sensível do MCU, e Vincent D'Onofrio, o detetive Goren de Law & Order e o rei do crime de Demolidor, têm traços parecidos, expressões introspectivas e aquele ar de homem misterioso que sabe de algo que você não sabe. Recentemente, essa semelhança virou pauta em fóruns e perfis de cultura pop, com gente dizendo que Mark parece a versão good vibes do Vincent, tipo um multiverso das emoções. E embora não sejam idênticos, a vibe dos dois é tão parecida que daria para criar uma série com eles interpretando irmãos que seguiram caminhos opostos na vida. Um virou cientista e super-herói, o outro, um investigador sombrio e enigmático. Mark Wahlberg e Matt Damon são a maior confusão ambulante de Hollywood. E o melhor, eles próprios acham isso hilário. Os dois são de Boston, têm físicos atléticos, estilo parecido, já atuaram em filmes de ação e a cereja do bolo, os nomes ainda começam com M. Não é de se estranhar que volta e meia alguém confunda. Tem até história de fã gritando Matt Damon pro Mark Wahlberg na rua, pedindo selfie e ele indo na brincadeira. Eles mesmos já comentaram que tem um acordo. Se forem confundidos em público, é só sorrir, ser simpático e seguir o jogo. Matt já contou que quando é chamado de Mark, apenas agradece e continua andando. Ou seja, se alguma produtora resolver trocar um pelo outro no meio de um filme, tem muita gente que nem vai notar. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!